Senhor Deputado Coordenador, cumprimento a senhora enfermeira Guadalupe Simões e, na sua pessoa, naturalmente agradeço a presença da Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública. Senhora enfermeira, alguma das questões que colocou tem a ver também com aquelas que têm sido as posições do PSD relativamente à matéria desta revisão apressadíssima do regime do teletrabalho, que para o PSD não se compreende. E não se compreende precisamente porque no último ano, e como aqui referiu neste introito inicial, vivemos uma situação de excepcionalidade em que se confundeu o regime do teletrabalho com o trabalho obrigatório ao domicílio, por força dos condicionantes que nós vivíamos, do momento da pandemia, e que obrigou a que todos recolhêssemos e confinássemos aos nossos domicílios, e os trabalhadores da função pública não foram exceção. E, portanto, independentemente daquela que era a sua vontade, a sua capacidade e o caráter voluntário que sempre esteve previsto para o regime do teletrabalho, aliás, desde 2003, previsto no Código do Trabalho para o privado e também para o contrato privado na administração pública, já por força da sua aplicação ao regime geral do contrato de trabalho e do Código do Trabalho, e, portanto, o PSD considera que apenas se pode avaliar regimes e rever regimes com a seriedade, a ponderação e aquela que é a necessidade num assunto tão sensível como é o Código do Trabalho e como são as relações laborais, quer no privado, quer na função pública. Neste caso, no caso da senhora enfermeira, naturalmente representa aqui os sindicatos da função pública. É preciso sempre maturação. E, aliás, chamou-nos a atenção para algumas questões que, inclusive, o PSD comunga destas suas preocupações, que é não há estudos, nem sequer levantamentos sobre aqueles que foram os impactos sociais, pessoais, até na saúde mental dos trabalhadores, bem como aquela que é a vontade efetiva do regresso dos trabalhadores ao regime do teletrabalho após entrarmos em normalidade. Porque nós, quando estamos a ver estes regimes legais, estamos a pensá-los para tempos de normalidade, tal como o teletrabalho foi pensado para termos de normalidade. Obviamente que foi desde 2003 até ao período em que confinamos, em que o país confinou, aliás, o mundo confinou, foi um regime residual, até porque ele sempre apostou no caráter voluntário. E eu realço aqui várias vezes o voluntário, porque atualmente, quando se discute o regime do teletrabalho, que se está, estas novas propostas que aparecem, permita-me dizer-lhe, parece que se está a descobrir a pólvora do voluntarismo. Sempre foi assim, exceto quando todos os trabalhadores foram obrigados, independentemente da sua vontade e das suas circunstâncias, a exercer as suas funções a partir dos seus domicílios, que nunca foi este nem é o espírito do teletrabalho e do regime jurídico do teletrabalho. O regime jurídico do teletrabalho prende-se com este caráter voluntário, com a necessidade da ligação do trabalhador ao local de trabalho, com a sua participação sindical. Todas estas questões já estão naturalmente hoje plasmadas no regime legal. Não obstante, também com este confinamento, o PSD, como se sabe, optou por fazer uma revisitação muito cirúrgica, porque compreendemos e entendemos que tem que ser após um profundo diálogo social e concertação, aliás, razão pela qual, inclusive, apresentámos um projeto de resolução no sentido, precisamente, de recomendar ao Governo para que haja um amplo debate com os parceiros sociais, com vista à celebração de um acordo de concertação social sobre as matérias relativas ao futuro do trabalho, designadamente a matéria de teletrabalho dos nómadas digitais, bem como a questão do livro verde sobre o futuro do trabalho estar em plena discussão quando se entrou com estes diplomas legais. E, portanto, daí o PSD achar que, não havendo ainda estas condições de diálogo, de maturação e até de consolidação daquela que seria a vontade em termos de normalidade, optamos por alterações muito cirúrgicas, as quais conhece naturalmente, e, portanto, eu gostava apenas, mesmo para a função pública, de lhe perguntar a opinião sobre duas ou três matérias muito concretas. Por um lado, apresentámos uma alteração àquele que é o regime dos assentos de trabalho, nomeadamente através de uma clarificação do domicílio do trabalhador para efeito de assentos de trabalho, fazendo esta revisitação cirúrgica, porque colocou-se este problema neste período de teletrabalho, se estávamos a falar do ius iter, quando é a deslocação para o trabalho, isto não se aplicava e, portanto, ou a falta de comunicação atempada, até por não haver tempo, e, portanto, achámos que era importante fazer esta clarificação
E, portanto, gostava, Sra. Enfermeira, se era possível dizer-nos, do ponto de vista da Frente Comum, o vosso aposto, se estão de acordo, se acham que deveria haver alguma alteração ou melhoria na redação, por forma a que este desidrato seja cumprido em última instância. Bem como também a questão da fiscalização e dos momentos que tenham que coincidir, na nossa opinião, não com horários pré-definidos, mas sim com aquele que é o período normal do trabalhador para que a sua vida familiar e haja conciliação com o seu domicílio e o seu agregado familiar, a sua vida familiar e aquela que é a inspeção e visita por parte da entidade empregadora, a qual para nós tem coincidido com o horário de trabalho, para que assim também se garanta o efetivo desligamento de que se fala tanto, que é o cumprimento do horário de trabalho por parte do trabalhador e não poder ser importunado fora dessas alturas, a não ser que assim o entendam ou queira, em termos de trabalho extraordinário ou complementar, suplementar, como qualquer trabalhador no seu regime normal, porque nunca nos podemos esquecer, um trabalhador em teletrabalho é um trabalhador em regime de trabalho subordinado. E finalmente, Sr. Deputado, vou mesmo concluir, eu gostava que comentasse, se pudesse, a confusão aparente que há de conceitos, quer no projeto do Partido Socialista, quer no projeto do Bloco de Esquerda, entre trabalho ao domicílio, teletrabalho, prestação de serviços, trabalho subordinado, porque nos parece que há aqui uma grande confusão de conceitos e se era possível nos esclarecer e também, com isto, evitar-se legislações que depois não servem nada, nem ninguém, nem o mundo do trabalho. Muito obrigada, Sra. Enfermeira, pela forma expedita como na primeira fase nos esclareceu e também pelos esclarecimentos que nos trará. Muito obrigada.